Olá, senhora e senhor telespectador do programa Mais Saúde em Sua Comunidade, um projeto da Escola ETE Nelson Barbalho. Nossa pauta de hoje será os alcoólicos anônimos. Iremos discorrer sobre esse tema. Sabemos que é um tema bastante delicado, pois a pessoa dependente alcoólatra, além de sofrer as suas privações pessoais, ainda acaba atingindo no seio familiar, porque essas pessoas ficam ali também sofrendo com a dificuldade daquele dependente. É um tema bastante delicado e que infelizmente cresce muito no número de pessoas dependentes e, por sua vez, outras acabam falecendo. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, no ano de 1967, esta reconheceu o alcoolismo como uma doença. E para tal, foi desenvolvido políticas que busquem contemplar aquela pessoa acometida deste mal. E neste campo, a Irmandade Alcoólicos Anônimos tem um papel fundamental, pois acolhe essas pessoas e busca um trabalho muito importante de recuperação, um trabalho ali social, de união, esperança, fé e vontade de progredir. Hoje nós teremos a oportunidade de ter uma entrevista com 2 membros desta Irmandade. A entrevista esta que foi feita por Henrique Ferraz. Nós não iremos mostrar suas figuras em respeito às normas da Irmandade, que não permite que seja vinculado nenhuma imagem destes. Agora, com a oportunidade, Henrique Ferraz. Queria agradecer a Carlos Raul, aos telespectadores, aos nossos convidados aqui presentes, pela presença de vocês, para que a gente possa tocar nesse assunto, que é o alcoolismo. E eu começo a nossa entrevista perguntando como a pessoa saber se a pessoa é alcoólatra. Na verdade, só quem pode definir é um profissional da saúde. As pessoas, de um modo geral, supõem que alguém tem problema com, por exemplo, no campo do trabalho. A empresa não pode demitir aquele trabalhador antes que ele passe por um médico. Agora, se presume que aquela pessoa, por estar apresentando um certo estado de embriaguez, ela tem problemas com a bebida, mas é bom registrar que é um médico, um profissional da saúde, que pode atestar se aquela pessoa realmente tem problema com saúde, com a bebida alcoólica, ou se são outros problemas que agravam o alcoolismo daquela pessoa. Mas geralmente a comunidade, a população, vê o alcoolismo como uma falta de caráter, uma falta de, muitas vezes, de personalidade da pessoa. Perfeito. O senso comum, por falta de conhecimento, ele inclusive chega a discriminar as pessoas que têm problema com a bebida alcoólica, dizendo que essas pessoas são mau caráter, são irresponsáveis, que não tem jeito, que bebem porque quer, quando quiser param. Mas geralmente é isso, são as pessoas do senso comum que não têm conhecimento. Porque geralmente uma pessoa que bebe, que apresenta o sintoma do alcoolismo, geralmente ele demonstra muitos pontos nas suas maneiras, Tipo, ele muitas vezes é agressivo, muitas vezes ele se torna irresponsável no trabalho, muitas vezes ele falta na sociedade, muitas vezes ele é um bom pai de família, um bom pedreiro, e geralmente a bebida afeta nesse caso, não é? Sem dúvida, isso são sinais de que é possível que aquela pessoa tenha problema com a bebida. Porque são 2 situações. Uma, vai ser definido que aquela pessoa tem problema com bebida através de um especialista, de um médico, ou quem sabe lá na frente, num programa de recuperação, ele possa entender que ele tem problema com a bebida, né? Mas o que reconhecer. Agora, o que deve acontecer na sociedade de modo geral, principalmente no seio familiar, é o acolhimento. A discriminação fica de lado. Porque geralmente a sociedade, em vez de ajudar, eles muitas vezes discriminam, pisa, vê a pessoa
um alcoólatra diz ali é um bêbado sem vergonha e não dá a devida ajuda, até mesmo a família mesmo vira as costas para a pessoa que está com um problema de alcoolismo, né? Mas é a mesma sociedade que a estimulou. A família, sem perceber, lá o primeiro aninho do teu aniversário, colocaram bebida na mesa, né? Na primeira comunhão, no casamento, qualquer festividade, porque é uma cultura. E as pessoas não conhecem, exatamente por não conhecer, oferecem, colocam, inclusive, dentro de casa essa droga chamada álcool. Geralmente, muitas vezes, o alcoólatra, ele está bebendo ali e muitas vezes ele está bebendo vários tipos de bebida. Ele está bebendo uma bebida forte, tipo uma bebida destilada, né, como vodka, uísque, cana. E muitas vezes ele passa a beber outro tipo de bebida, menos como vinho, cerveja, bebidas mais leves. Isso diminui o grau de alcoolismo de um alcoólatra? Isso depende muito da dependência de cada um. Tem pessoas que passam a vida inteira bebendo e bebem só um tipo de bebida. A maioria não. Provam e vão se acostumando a consumir os vários tipos. E quando a bebedeira aumenta, se agrava mais ainda, elas chegam a dizer tipo assim: hoje eu não vou tomar uísque, que me fez mal a semana passada, eu vou tomar cerveja. Só que é álcool, ele vai se embriagar, vai poder se envolver nos mesmos problemas que ele se envolveu a semana passada. Ou seja, o que falta realmente é, começando a partir de casa, da família, do ambiente escolar, se colocar realmente o que é o álcool, né? Começar essa discussão do jeito que se discute religião no seio familiar, por exemplo, se discutir o alcoolismo e suas consequências. Até porque a gente vê muitas vezes hoje o álcool está em todos os cantos, né? Em todos os lugares. É uma cultura e é também algo montado muito grande pela indústria da bebida. Ela é voraz, uma publicidade violenta em todos os segmentos da cultura, do esporte, tem o patrocínio da bebida lá. Verdade. A gente teve uma conversa com uma pessoa recuperada há mais de 30 anos pela Irmandade de Alcoólicos Anônimos, então a gente vamos ouvir essa pessoa. Eu sou o JVS, é um alcoólatra, né? Na melhor fase do mundo, que é a de recuperação. Né? Eu faço parte, eu vou dizer mesmo, eu faço parte dessa Irmandade, né? Conheci Alcoólicos Anônimos com 33 anos de idade pela primeira vez. Chegava nessa Irmandade divina e maravilhosa, já com problema de alcoolismo. Né? Eu, na realidade, era uma pessoa bem situada lá fora, minha condição financeira era boa, certo? E o álcool me fez, né? Me tornou um bebedor problema, certo? E eu cheguei ao ponto da pior fase que existe, a fase financeira. Foi embora todos os negócios, estou chegando aí a 75 anos de idade, a gente faz parte dessa Irmandade, de 20 e 24 horas, certo? Um dia de cada vez. E agora, no dia 21 de agosto, que está chegando aí, com o poder do Poder Superior, eu quero completar uma data aqui simbólica de 33 anos aqui nessa Irmandade. Essa Irmandade esta que salvou minha vida, salvou a vida da minha família, mudou a minha vida também, meu jeito de ser. Mudei também no lado financeiro, eu não sou rico, mas eu sou uma pessoa, graças a Deus, sou mais do que rico, eu tenho minha sobriedade, certo? E estou aqui nessa Irmandade. O alcoolismo causa doenças de várias formas, não é safadeza. Você vê um ser humano, não importa a idade, a posição social dele, certo? Seja homem ou mulher, porque o álcool atinge dos 7 aos 70 anos de idade ou mais. Cair aí nas calçadas, certo? Sujo, fedendo, isso não é safadeza não. Até porque a Organização Mundial de Saúde, eles fizeram uma enquete, isso foi em 1951, certo? O alcoolismo, segundo a medicina, a Organização Mundial de Saúde, é uma doença. O alcoolismo é uma doença, não é safadeza. É uma doença mental, é física, é moral,
com determinações fatais e que levam o ser humano à loucura até a morte. O A mata lentamente, mata desmoraliza para matar. Certo? Além disso, vem as mortes prematuras, através de acidente, de automóvel, de faca, de tiro, afogado, enforcado. Certo? Porque o álcool faz isso, com qualquer ser humano. Eu estou aqui, certo? Chegando a 33 anos, e eu sou uma pessoa diferente. Como a gente viu no vídeo, aí é uma pessoa da alta, sua recuperação dentro de Alcoólicos Anônimos. Né? Então, eu gostaria de saber como surgiu e como funciona Alcoólicos Anônimos. Olha, Alcoólicos Anônimos surgiu de vários grupos nos Estados Unidos, nos anos 30, e teve a sua cofundação em 10 de junho de 1935. Né? Foi cofundado por dois homens, um Bill Wilson e Dr. Bob. Mas quando a gente fala que foi cofundado, porque antes já haviam grupos discutindo a questão do alcoolismo e suas consequências. Esses dois homens, eles tiveram a habilidade de forma mais organizada, mostrar para a sociedade, ou começar mostrando para a sociedade como era a questão do alcoolismo, como as pessoas, através da experiência deles dois, né, como as pessoas poderiam, se quisessem, porque é um programa que também é necessário que a pessoa que tem um problema com a bebida seja honesta com ela mesma, né? Então, a partir daí, essa programação, como a gente costuma dizer, ela foi crescendo pelo mundo afora. Hoje, Alcoólicos Anônimos existem em aproximadamente 185 a 187 países, e tem grupos espalhados aqui no Brasil. Uma irmandade nova, né? Uma irmandade, com 87 anos. 87 né? Agora, anos. dia 10 de junho, está completando os seus 87 anos, e com certeza contribuiu para tirar muita gente da grande e escura caverna, que é a convivência do alcoolismo. Isso aí são pessoas trabalhadores, são empresários, são médicos, juízes, ou seja, gente de todas as classes sociais, independentemente do seu grau de instrução. Essas pessoas que estão vivendo um novo modo de vida, elas aceitaram que tinham e que têm problema com a bebida e deram início a essa programação chamada Alcoólicos Anônimos. No caso, como funciona a irmandade de Alcoólicos Anônimos? É simples, assim como um dos seus fundadores sempre falava, levar a programação, a irmandade com muita simplicidade. Lá não é exigido, como eu falei anteriormente, que você tenha um grau superior, né, uma instrução acadêmica. Qualquer pessoa pode... Lá, Alcoólicos Anônimos é formado por pessoas das mais variadas classes sociais, etnias, religiões. Não se discute questão de religião em Alcoólicos Anônimos, inclusive se você tem ou não tem. Né? O que interessa é você fazer a opção, você se identificar com a programação e, naturalmente, você aceitar que você tem um problema com a bebida. E que, junto com aqueles iguais, né, aquelas pessoas que estão ali numa sala de recuperação, vão partilhar as suas vitórias, as suas derrotas, etc. E aí isso vai fortalecendo o chamado elo. Essas pessoas vão se fortalecendo ao passo que se juntam. No caso, falando e ouvindo. Essa é uma das formas mais praticadas dentro de uma reunião de recuperação, essa, ouvir e falar. E falar, né? Se paga alguma taxa de mensalidades e como faz assim, para fazer parte da Irmandade de AA, como é que faz? Não se exige pagamento de forma nenhuma, né?
é uma programação, é um grupo de Como se mantém, então, a Irmandade de Alcoólicos? pessoas que elas se mantêm através de suas próprias contribuições. Certo. Não é aceito contribuição de políticos, de empresários, de igreja, de partido político, seja lá o que for. É exclusivamente a contribuição daquele membro, né, que está ali nas salas, buscando a sua recuperação um dia de cada vez. Ou seja, é uma instituição que se mantém através das suas próprias contribuições. Inclusive isso tem intrigado desde seu início muita gente, né, administradores de empresa, como é que uma organização sobrevive sem ter um presidente, alguém que mande, alguém que determine, sem ter dinheiro do governo, por exemplo. Não. Essa organização ela consegue, pela consciência coletiva e a contribuição de cada um de seus membros espontânea, né? Porque não é obrigado. É bem verdade que geralmente uma sala ela tem o aluguel, ela tem água, luz, as despesas em geral. Então quem deve manter isso são os seus membros. Isso é bom porque não deixa que ninguém de fora possa ter poder dentro dessa irmandade, né? Deixa ela bastante independente das pessoas que queiram, porque muitas vezes eu posso ter um parente meu que se recupere dentro de uma irmandade de Alcoólicos Anônimos e de repente eu queira contribuir, dizer, poxa, uma pessoa que ninguém dava nada, que ninguém valorizava ele, e hoje ele é uma pessoa que está aí bem quisto na sociedade, que foi aceito no seu emprego, que está com esposa, que está vivendo uma vida normal através dessa irmandade de Alcoólicos Anônimos. Então, mesmo que algo familiar queira retribuir financeiramente, ele não tem esse direito. Não é permitido. Nós entendemos que a forma desse familiar retribuir, se é que pode-se usar essa expressão retribuir, é continuar acolhendo o seu familiar, porque ele está em recuperação, ele não está curado, e transmitir esse conhecimento, essa experiência que eles passaram a ter para outras pessoas. Muitas vezes... a mensagem àquela pessoa que Exatamente, sofrendo. porque como tem muita gente lá fora sofrendo, ou vendo o seu familiar sofrendo, por falta de uma informação, do conhecimento, então muitas vezes a esposa de um membro, né, um filho, uma filha, na sua escola, no seu trabalho, na faculdade, pode conhecer alguém que está aparentando ter problemas com a bebida alcoólica e ela ser uma ponte para aquela família, para aquela pessoa. Para que possa crescer mais a Irmandade e fortalecer mais através de trazer mais um para a Irmandade. Que não é o propósito do familiar. Isso quem deve fazer é o membro, né? O familiar, o membro é quem deve ter, deve, além de evitar o primeiro gole todos os dias, estar na reunião e estar transmitindo a mensagem para os que ainda sofrem com o alcoolismo e seus efeitos, né? Estão lá na grande e escura caverna, como eu costumo dizer. Mas, aos familiares, eles podem e devem ajudar, mas não é a responsabilidade deles pela recuperação do familiar. A responsabilidade é exclusivamente do familiar, da sua recuperação e contribuir para que outros também se recuperem. Então a gente acabou de conversar com um membro de Alcoólicos Anônimos que acabou de falar sobre a Irmandade de Alcoólicos Anônimos e como a gente lidar com essa situação. Vamos para um breve intervalo e já já nós voltamos.
Acabamos de voltar do intervalo, né? Agradecendo a você que está nos ouvindo, nos assistindo. Agora a gente vai abordar um tema bastante delicado, que é da mulher, né? Geralmente uma mulher, já é difícil para um homem se declarar alcoólatra. Imagina para uma mulher se declarar um alcoólatra diante da sociedade, não é isso? É verdade, né? O alcoolismo feminino, ele não é visto assim pela sociedade como um alcoolismo comum em relação ao homem, né? O alcoolismo feminino é visto de outra maneira, devido à mulher ter as suas responsabilidades como mãe de família, né? Os afazeres domésticos, né? Enfim, eu bebi por 22 anos da minha vida, né? Na minha ativa, e ingressei em Alcoólicos Anônimos, eu já estava com 38 anos, mas foram 22 anos passando por tudo que o alcoolismo ele vem causando numa pessoa, né? Eu comecei bebendo pouco e, à medida no passar dos anos, esse meu grau de alcoolismo foi aumentando, né? E aí, como foi que eu me identifiquei alcoólatra? Não foi eu que me identifiquei, eu não gostava de ser uma pessoa alcoólatra, e essa palavra me doía bastante. Então, foi nos últimos anos da minha ativa que as pessoas da minha família, principalmente assim, mais próximas, minha mãe, meu esposo, né, que identificaram assim, questões que eu já estava acontecendo comigo, que era fase de apagamento, né, não me lembrar do que eu tinha feito no dia anterior. Tem algum acontecimento que você relembra em um momento de embriaguez que prejudicou você, a sua família? Sim, né? Eu, no fato de ter passado a tarde numa bebedeira e esqueci minha filha no hotelzinho, né? Dirigi embriagada, né? Botando em risco a minha vida e de pessoas inocentes, né? Faltar ao trabalho sempre era comum, eu sempre faltar ao trabalho porque não tinha condições no outro dia de exercer nada, porque eu passava... Por conta da ressaca. Exatamente, né? E qual a importância, como você chegou a conhecer a Irmandade de Alcoólicos Anônimos? Como você decidiu procurar a Irmandade? Na verdade, não foi uma decisão minha própria de início, né? Foi minha mãe que me aconselhou a procurar ajuda. E quando eu cheguei em Alcoólicos Anônimos, eu realmente ali, ainda sem entender como é que funcionava, e ingressei na programação e dei continuidade à minha recuperação, e ao longo desse período foi onde eu fui vendo a minha mudança para mudança de vida atual que eu vivo hoje, né? Hoje eu sou uma pessoa responsável, hoje eu não faço trabalho, hoje eu cumpro com as minhas obrigações, hoje eu não tenho mais prejuízos financeiros, hoje eu não passo pelas vergonhas e humilhações que antes, na minha ativa, eu passava. Então, são várias mudanças em vários aspectos que mudou na minha vida hoje, que eu realmente não se compara com a vida que antes eu achava que era feliz antes porque bebia. E hoje realmente eu sou feliz por fazer parte de Alcoólicos Anônimos, onde eu salvei a minha vida e salvei a vida da minha família, né? E também tenho a oportunidade de levar essa mensagem para aquelas pessoas que ainda sofrem no campo do alcoolismo. E as pessoas hoje em dia me veem, né, de uma outra maneira. Outros olhos, né? De outros olhos. Então, isso já serve como uma forma de atração, né? Para poder a pessoa saber de onde foi, como foi que ela teve essa mudança. No caso, você tinha uma vida de um alcoólatra ativa. E hoje as pessoas te veem com outros olhos porque você mudou totalmente seus hábitos, sua maneira de viver no dia a dia. Exatamente. E hoje eu aproveito minha vida muito mais, né? Realmente hoje eu tenho essa consciência que eu aproveito a minha vida muito mais do que antes, que eu achava que aproveitava. Pelo contrário, era uma ilusão, porque a bebida ela começa, né, ali aos pouquinhos, e você tem uma ilusão de uma felicidade momentânea. Embora você, no decorrer da sua bebedeira, que eu digo assim, vai vindo os problemas, né? E aí, na medida que você entra em Alcoólicos Anônimos e você muda a forma de você viver, hoje eu posso frequentar qualquer lugar, né, sem necessidade do álcool. Caso você pode ir a um parque, um batizado, uma Exatamente. festa de família, onde tenha bebida alcoólica e você não precisar do álcool. Isso, de ingerir. Eu evito esse primeiro gole. Então, hoje eu frequento diversos lugares, né,
Hoje eu posso ir à praia, a uma festa, em família. Então, eu posso participar de todas as coisas que antes eu poderia participar, porque antes, quando eu ingressei em Alcoólicos Anônimos, eu tinha essa dúvida. Como é que agora eu vou me divertir sem o uso do álcool? Mas hoje eu vejo que hoje eu me divirto, aproveito realmente a festa, tudo que aquele momento ali de lazer proporciona, sem a necessidade do álcool. Eu chego da mesma forma que eu chego, eu saio, porque antes eu chegava de uma maneira sóbria e saía totalmente alcoolizada, né? Isso embriagada, é muito né? bom, né? Assim, é até um espelho para a sociedade, porque, como eu tinha falado anteriormente, muitas vezes a comunidade, a sociedade, ele vê o alcoolista como um Zé Ninguém, que não tem, de repente, solução para aquela pessoa, e de repente você vai dar um vira-volta através da Irmandade de Alcoólicos Anônimos, não é isso? E qual a importância de Alcoólicos Anônimos na sua vida? A importância de Alcoólicos Anônimos na minha vida hoje é crucial, né? Porque foi uma mudança de vida para toda a vida. Há exato 2 anos e 5 meses e algumas 24 horas, minha vida mudou totalmente, né? Hoje eu venho recuperando tudo aquilo que o álcool havia me tomado, né? Confiança, respeito, tudo aquilo que o álcool causou comigo, hoje, nesses 2 anos e 5 meses, eu venho resgatando tudo isso e muito mais, né? Hoje eu tenho uma convivência com meus filhos, com a minha família, no meu trabalho. Então, é uma coisa totalmente diferente da que antes eu passava. Por quê? Acontecia muito que as pessoas me julgavam, me apontavam, tinha aquela questão, né? E você não tinha voz para aquilo. E hoje, o que mais me alegra fazer parte de Alcoólicos Anônimos é saber de tudo que eu fiz, de tudo que eu posso fazer mais à frente, toda uma projeção para o futuro, porque o alcoolismo, eu ficava presa àquela vida, e hoje, realmente, eu tenho uma vida que eu tenho muito mais a crescer do que ficar presa àquele mundo que antes eu achava que me trazia felicidade. Que a gente só acha, muitas vezes a pessoa só acha que só é feliz onde tem o álcool, né? É verdade. Então é muito importante isso, saber. Você vai com que frequência as reuniões? Eu sempre, logo no início, eu participei, assim, logo quando eu ingressei, dos 3 primeiros meses ali, firme, né, para meu início. Aí agora... Para se firmar, né? Para me firmar. E naquele primeiro ano, muito ansiosa para completar um ano, né? E aí agora eu sempre busco ir nos dias que eu tenho mais disponível, finais de semana. Então você falou que tem quanto tempo sóbria? 2 anos e 5 meses e algumas 24 horas. 2 anos e 5 meses e algumas 24 horas. Porque 24 horas porque... o programa ensina que é só por hoje, só por 24 horas, a gente vai vencendo um dia de cada vez. Importante isso, né? Programação. Porque não faz com que a gente se preocupe com o ontem, né? Isso. Se passou, Com se hoje. Foi bom, se foi E bom, uma se foi coisa ruim, passou. E uma coisa que fez me firmar também na Irmandade é a questão do anonimato, né? Pessoas que não sabem que eu faço parte de Alcoólicos Anônimos. Eu faço minha recuperação individual, né, e anônima. Só lá mesmo nas reuniões que a gente sabe os membros que realmente fazem parte. Que é importante, porque muitas vezes você está ali no meio da sociedade, você é uma pessoa benquista, né? E de repente você vai começar a fazer parte de Alcoólicos Anônimos, então é importante que guarde esse anonimato para que você possa estar se mantendo ali até pela questão da recuperação mesmo. Muitos têm receio porque acham que é uma coisa divulgada, e realmente é uma coisa anônima, é uma recuperação individual, né, para homens e mulheres, embora a questão da frequência feminina ainda seja um pouco muito reduzida, mas estamos vendo aí a frequência de mulheres já chegando, né, muitas mulheres aí na época da pandemia ingressaram em reuniões online, né, em plataformas online, que foi muito usada durante a pandemia, onde não tinha reuniões. No caso, durante essa pandemia, não houve as reuniões presenciais, mas teve reuniões online, né? Em todo o Brasil, né? Assim, questão assim no Brasil, né? Onde a gente está falando assim, questão, porque existem 187 países e nós podemos fazer reuniões online onde a gente pode falar com qualquer membro em qualquer país, né? Entendeu?
Então a gente vai para mais um comercial, logo mais a gente volta com o nosso programa Mais Saúde na sua comunidade. Voltamos de mais um intervalo comercial com o programa Mais Saúde na sua comunidade, né, onde eu vou perguntar novamente aqui à nossa entrevistada se a procura de mulheres, a Irmandade de Alcoólicos Anônimos, é grande ou ainda tem aquela restrição? Como foi falado anteriormente, assim, para um homem já é difícil ele se declarar um alcoólico, né? Um alcoólatra. Imagina para uma mulher. Então, muitas mulheres procuram a Irmandade de Alcoólicos Anônimos? Ainda existe o preconceito, né? Devido ser assim, o Alcoólicos Anônimos é visto mais para uma questão masculina. Então, a mulher ela tem um certo receio por ela ser, às vezes, ser casada. Então, ela tem aquele medo, a verdade é essa, né? De estar ali, se expor diante daqueles homens. Mas ainda, assim, esse preconceito está vendo agora reduzido. Aos poucos a gente vem notando que vem chegando as mulheres, né? Assim, de uns tempos para cá, eu venho notando porque quando eu ingressei, existia poucas mulheres. Eu era uma das poucas que vinha para as reuniões. E hoje eu vejo que agora já temos mais companheiras que vêm para nos trazer mais, assim, confiança, de até para poder, quando uma mulher procurar Alcoólicos Anônimos, ter mulher na reunião para assim se identificar, para ver que ali não só é para um homem, tem o espaço, muita mulher tem um espaço feminino também. Que hoje em dia é o que a gente mais vê, né? Até inclusive depois dessa pandemia que tivemos, a gente viu que o número de alcoólicos e alcoólatras, de mulheres alcoólicas, cresceu bastante, não é isso? Assim, a questão feminina hoje em dia, você hoje em dia observa mulheres, né, com mais frequências em bares. Nessa pandemia teve muito essa questão da bebida em casa, né? Então, a questão mais da mulher, muitas se identificam com bebidas que bebem em casa, finais de semana está bebendo em casa. Então, mulheres, às vezes, que se isolam, né, nas suas próprias casas e acreditam que não são alcoólatras porque não estão ali na rua, não estão ali naquele meio assim. Muitas vezes porque não está ali no meio das pessoas que bebem, nas praças, nas ruas, embaixo dos viadutos. Das marquises, né, que estão ali jogadas à sorte. Né? Então, às vezes, as pessoas... Eu era uma dessas pessoas que eu achava que, para ser alcoólatra, era aquelas pessoas que viviam na rua, que viviam ali mendigando. Mas não, o alcoolismo ele é uma doença que pode atingir qualquer pessoa, né? Como já foi relatado aqui por nosso companheiro, né? Que falou que o alcoolismo está aí. O bom é que há uma solução, né? Muitas vezes a gente está ali no fundo do poço, mas há uma solução sempre. Quando se procura ajuda, quando se realmente quer, sempre tem ajuda, né? Principalmente quando tem a aceitação, né? E principalmente para poder a recuperação ela
dá o resultado de você é a aceitação da própria pessoa que se identifica como alcoólatra. Se essa pessoa não quiser, nem Deus pode fazer pela gente. Exatamente, Não é né? verdade? Então a gente vamos voltar aqui, né, ao nosso programa, vamos dar continuidade. Eu gostaria de saber se existe algum profissional da saúde que trabalhe juntamente com Alcoólicos Anônimos, como psiquiatra, psicólogo, psicanalistas, ou alguém na área de saúde que trabalhe dentro da Irmandade de Alcoólicos Anônimos. Olha, desde a sua formação lá nos anos 30, Alcoólicos Anônimos já era ajudado por vários profissionais da saúde, psiquiatras, psicólogos, enfermeiros, médicos e até religiosos também, independentemente da crença. E hoje, a Alcoólicos Anônimos busca sempre estar próximo dessa comunidade, né? As pessoas que trabalham com a saúde, com a justiça e outras áreas que podem ajudar na recuperação do alcoólico. E nós temos muitas pessoas que têm se disposto de forma gratuita, né, contribuir nesse trabalho. E a gente agradece muito a esses profissionais, seja ele da saúde, da educação, do Poder Judiciário, porque essas pessoas, por exemplo, hoje nós já temos a justiça terapêutica, né? É algo novo, mas antes de determinados juízes agiam à luz da lei, digamos, da forma mais seca, era o que a lei estabelecia. Então hoje alguns juízes já têm uma compreensão melhor sobre o alcoolismo e seus efeitos e geralmente recomendam ou uma internação ou uma visita a uma sala de Alcoólicos Anônimos. Até porque existem muitos casos de acidentes, de atropelamentos, né, de suicídios, de coisas assim trágicas que o álcool está envolvido, só que quando vão diagnostica como virada de carro, como um suicídio, mas não impõe que o álcool está ali no meio, né? Geralmente acontece muito isso. As nossas experiências têm mostrado que ninguém fez uma escolha, uma opção para ser um dependente do álcool, causar inúmeros problemas para ele, seus familiares e a sociedade de um modo geral. Ele inicia aos poucos, né? A maioria inicia cedinho, na sua juventude, na sua adolescência, e aos poucos, por se tratar de uma droga, essa dependência vai aumentando e é possível, né, chegar um momento onde esse bebedor exagerado, ele perde o total controle, né? Antes ele conseguia beber, ia para o trabalho na segunda-feira, conseguia dar continuidade a seus estudos, e outros lá na frente começam saindo Que progride, né? O nível do ela é alcoolismo, progressiva. ele nunca tem a descer, né? A regredir, no caso. E, infelizmente, o bebedor, ele acha que pode controlar. Esse é um dos grandes problemas enfrentados pelas pessoas que Caso têm... ele bebe, acha que pode beber tranquilamente, mas sempre extrapola o limite. Muda, né? Como nós já conversamos, ele muda de bebida, de ambiente, às vezes troca até de cidade, de emprego, etc. Mas o problema não está nas pessoas, não está no ambiente, está no modo exagerado dele beber, que ele perdeu aquele controle. Até porque há pessoas que podem beber, que têm um certo controle. Não é todo mundo que bebe que tem problema com álcool, no caso. Porém, essas pessoas ainda não se tornaram dependentes. É porque a questão da bebida exagerada
pode tornar alguém, por mais que ele beba controlado, algum dia ele pode se envolver num problema de ordem sentimental, a perda de um ente querido, o emprego, qualquer coisa dessa natureza, e começar bebendo para afogar. Separação, né? Separação, Sempre também tem afogar essas mágoas, e aí ele começa gostando dos efeitos da bebida, né, que ela causa, e aí é possível que ele torne-se um dependente. Eu achei muito interessante essa parte, né, do Alcoólicos Anônimos, de poder acolher as pessoas, né, de uma forma democrática, onde a pessoa mesmo se diagnostica portador da doença, ninguém aponta, ninguém sugere que a pessoa é alcoólatra, e isso é muito importante. Se eu tenho alguém na minha família, alguém queira o contato de uma pessoa, para poder entrar em contato com Alcoólicos Anônimos, para poder procurar ajuda para algum familiar ou até mesmo para si, como a pessoa deve fazer? Olha, hoje os meios de comunicação, as redes sociais têm ajudado muito nisso. Existe uma divulgação muito grande de Alcoólicos Anônimos. Mas, por exemplo, as pessoas podem acessar o site de Alcoólicos Anônimos, aa.org.br. aa.org.br. Lá, essa pessoa vai encontrar as informações necessárias para ela chegar até um grupo de Alcoólicos Anônimos. Por exemplo, se um de nós aqui, membros de Alcoólicos Anônimos, a gente está em outra cidade, e ali nós não sabemos se tem um grupo de Alcoólicos Anônimos, então imediatamente pega o celular, vai lá no site de Alcoólicos Anônimos e vamos saber se aquela cidade tem ou não um grupo de Alcoólicos Anônimos. Caso aquela cidade não tenha, recorre mais próxima, né? Numa cidade próxima, ou recorre até mesmo às plataformas virtuais, não é isso? Sim, porque também Existem reuniões virtuais, no em caso. determinadas cidades existe o seu escritório, aonde vai informar as reuniões não somente daquela cidade, mas das circunvizinhas. E aí, na impossibilidade de não ter, como você muito bem lembrou, de não existir reunião naquela localidade, tem as plataformas. Reuniões 24 horas. Né? Todo o Brasil. Todo o Brasil e até no exterior, dependendo se você domina outro idioma, tem no exterior. Mas se tratando do Brasil, você, repito, vai lá, acessa o site de Alcoólicos Anônimos, você vai encontrar as reuniões presenciais, vai encontrar as salas virtuais de recuperação, como também as reuniões temáticas, onde você vai ter uma noção maior do que é Alcoólicos Anônimos. As reuniões temáticas onde se trata de algum ponto específico? Sim, por exemplo, a semana passada nós assistimos uma temática sobre o alcoolismo e a depressão. Essa temática foi apresentada por um psiquiatra, um profissional da saúde, né? Naturalmente que lá tinha pessoas, membros de Alcoólicos Anônimos, que falaram também, mas falaram da sua experiência. O profissional foi falar do alcoolismo enquanto doença, que nenhum de nós, membros de Alcoólicos Anônimos, estamos habilitados a falar da doença. Isso aí é competência dos profissionais da saúde. Agora, nós podemos e devemos falar dos seus efeitos, né? Isso nós temos, pelas nossas experiências, nós podemos e devemos falar. Além do mais, uma outra forma também para os familiares se instruírem e minimizar seu sofrimento é também procurar o grupo de Al-Anons, que também tem um site de Al-Anons. O grupo de Al-Anons, no caso, é exclusivamente para os familiares, sim, né, daquela pessoa ou daquela pessoa que tem problema com a bebida. Então lá ela vai encontrar apoio e vai começar entendendo, juntamente com outros familiares, por que é que o seu familiar jura, como a gente costuma dizer, de pé juntos, que nunca mais vai beber e volta a beber. Por que é que o seu familiar muda tão repentinamente de comportamento?
Aquele seu familiar que ama sua família, mas quando perde o controle da bebida, chega em casa, bate nos filhos, bate na esposa, pega o carro, atropela as pessoas. Quer dizer, no nosso entendimento, ninguém sai de casa com o propósito de ir beber, ficar embriagado, arrumar confusão lá no bar, pegar o carro, sair atropelando as pessoas, chegar em casa, bater na mulher, nos filhos, acabar num presídio ou em outros locais mais. Compreendo. Não, é a consequência da bebedeira exagerada. No seu caso, especificamente, faz quanto tempo que o senhor se mantém sóbrio? Eu estou há 14 anos e alguns meses. Isso é muito importante para justificar que Alcoólicos Anônimos, quando levado com seriedade e com honestidade, e essa honestidade é tipo assim: eu não devo tentar enganar as pessoas e a mim mesmo, que não estou bebendo, mas estou tomando tipo cerveja sem álcool. Eu penso que eu estou enganando as pessoas e a mim mesmo. O que ocorre é que eu estou preparando, sem saber, eu estou preparando a minha mente para mais adiante eu beber a cerveja. Que é uma com grande álcool. armadilha, né? Uma A cerveja grande sem álcool. armadilha, perfeito. Então, o que é sugerido é evitar o primeiro gole a qualquer custo. Só por hoje. Somente por hoje, esses 14 anos aos quais eu me referi, muito importante para a minha vida, para a minha família, para a sociedade, mas eu preciso lembrar que é só hoje, você inclusive falou anteriormente, é só hoje. O passado, por mais tenebroso que ele tenha sido, já passou. Por mais alegre, festivo que tenha sido, já passou. Amanhã é cheio de incertezas. Eu, inclusive, dizia na época da minha bebedeira, eu dizia que nunca mais eu ia beber. E sempre voltava a beber. Porque eu não conhecia que eu estava sofrendo de uma doença comum, igual diabetes, igual a pressão alta. Pressão alta eu não posso comer sal. Diabetes eu não posso comer açúcar. E alcoólico que eu sou, eu não posso ingerir álcool, né? Só isso. Mas isso precisou que eu consumisse o álcool, que eu tivesse problemas seríssimos de não comparecer ao trabalho, de não dar a devida atenção a meus familiares, de abandonar meus estudos, né? E aceitar que eu tinha um problema chamado alcoolismo e que sozinho eu não iria conseguir resolvê-lo. Foi aí sim quando, depois de muita resistência, porque na minha cabeça, como é também a cabeça de quem não conhece, é natural isso, estava que a sala de Alcoólicos Anônimos era para as pessoas que estavam caindo os pedaços, para velhos, pessoas sujas, pessoas iletradas, coisa dessa natureza. E foi a tamanha decepção, se eu posso assim dizer, quando eu adentrei a primeira vez numa sala, que eu vi pessoas que bebiam comigo e tinham, entre aspas, desaparecido. Você nem imaginava que fazia parte. De forma nenhuma. E lá eu fui muito bem acolhido, ninguém pediu o número de conta bancária minha, se meu CPF estava sujo, se eu tinha tipo de cadastro. se eu tinha passagem pela justiça, nada disso. A única coisa que me perguntaram era se eu tinha vontade de parar de beber, se eu queria me juntar àquelas pessoas. E eu, naquele dia 19 de novembro de 2007, eu disse que queria me juntar com aquele pessoal, e foi uma das melhores decisões que eu tomei na minha vida. Agora, isso não quer dizer que eu não tenho mais nenhum problema, que minha vida virou flores. Não, eu tenho muitos problemas ainda, a sua maioria, advindos da minha maneira exagerada de beber. Porém, hoje... Existem os espinhos também. Né? Muitos.
A programação de Alcoólicos Anônimos, quando ela é levada com honestidade, como já foi dito aqui, é evitar o primeiro gole a qualquer custo e sempre que possível estar nas salas de reunião, seja presenciais ou virtuais. Então, a partir disso aí, a gente vai aprendendo que é só por hoje, que é possível você viver nesse mundo cheio de problemas, mas cheio de coisas boas também, conviver com os dois polos, né? Ter essa condição de escolher, hoje eu não bebo, hoje eu não vou Isso é muito beber. interessante, né? De saber dizer só por hoje, né? Só por hoje. Só por hoje tem direito um gari, tem direito um médico, tem direito um presidente, juiz, verdade. um papa, ele não tem nem um milésimo a mais, nem um milésimo a menos. Mas eu gostaria de fazer a última pergunta para que a Sim, gente possa sim. encerrar a nossa entrevista, em saber se, no caso, o senhor se mantém sóbrio há quantos anos? 14 anos. 14 anos. Se caso eu faça parte venha a fazer parte de Alcoólicos Anônimos, se caso eu venha fazer parte de Alcoólicos Anônimos, e de repente eu voltar a beber, existe uma maneira de eu poder voltar a poder fazer parte da Irmandade de Alcoólicos Anônimos novamente, se aquela contagem das 24 horas continua, ou se eu vou fazer uma nova história, uma nova trajetória? Olha, a programação de Alcoólicos Anônimos é uma programação de aceitação, de simplicidade. Em Alcoólicos Anônimos, nada pode ser exigido, nada pode ser imposto. Se alguém estava fazendo a programação e de repente recaiu, voltou ao que a gente chama as velhas ideias, e aí depois ele repensa e quer voltar a fazer sua programação, as portas de Alcoólicos Anônimos estarão sempre abertas. Coisa boa, Né? importante. Sem nenhum tipo de comentário, sem nenhum tipo de questionamento. Ninguém pode apontar. Forma, você não devia ter feito isso, você já ouviu aqui que tem que fazer isso, que tem que fazer... De forma nenhuma. Alcoólicos Anônimos, antes de mais nada, é um instrumento de acolher, não de punir, não de condenar, né? Porque ali você está lidando com seres humanos, e mais do que seres humanos, são pessoas que têm problemas idênticos ou similares ao seu, que é a ingestão da bebida exagerada. Assim encerramos mais um programa, Mais Saúde na sua comunidade, e agora vamos ficar com Carlos Raul. Após os relatos que vimos dos membros da Irmandade Alcoólicos Anônimos que foram entrevistados por Henrique Ferraz, ficou muito claro que estes estão no estágio de recuperação, estão progredindo, estão melhorando a situação inicial em que se encontraram. Não é fácil chegar a esse estágio. Foi através de muita luta, persistência e adesão da Irmandade e da família em buscar recuperar e estar recuperando tais pessoas em meio a este mal que assola a humanidade. Mas o trabalho não encerra por aqui. Se não continuarmos nessa mesma perspectiva e com esta vontade de melhorar, todos esses relatos que ouvimos aqui, eles não terão, não vingarão. Agradecemos a presença dos dois membros por sua coragem de vir até aqui e falar sobre esse assunto, mesmo que não sejam identificados, mas se mostraram bastante proativos e intrépidos ao ponto de vir até aqui e expor um tema tão delicado e tão complicado na sociedade. Agradecemos a Henrique Ferraz e encerramos por aqui o programa Mais Saúde em sua comunidade.